Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso terceiro vídeo sobre divisão celular, falaremos um pouquinho sobre problemas dessa divisão, são aquelas alterações cromossômicas. Então esse mesmo slide, só que aí vamos passar para o slide que nos interessa, tá? Que é esse daqui, ok? Tá? Só dar um alô aqui para vocês, tudo bem? Então vamos lá, vamos à luta. Ok, esperar aqui um pouquinho para não atrapalhar. Então, como já falado, as divisões celulares elas são eventos bastante importantes. E não pode haver erro nessas divisões, porque esse mesmo erro será repassado para as células filhas. Tá? Então, só dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, para que vocês não possam se perder, tá bom? Então, nós já vimos a finalidade da meiose, que é a produção dos gametas. Certo? Falamos dos problemas da mitose, que é o câncer, um deles é o câncer. E na meiose, os problemas decorrentes da meiose é a questão cromossômica nos gametas produzidos por esse processo. Então, normalmente, o que acontece? Uma célula germinativa, né, que é o espermatozoide com 23 cromossomos, fecunda um óvulo, na verdade um ovócito, né? Vai se tornar óvulo só depois do processo de divisão. Mas enfim, então fecunda esse óvulo aqui com 23 cromossomos, originando um indivíduo com a soma das duas células que originou, das células germinativas, dando 46. Então essa é a maneira correta que o corpo faz para produzir novos seres vivos. Tá? Então vamos lá. Então, dentro dessas alterações, nós vamos dividir esses erros cromossômicos em dois processos. Um é chamado de euploidia, onde altera todo o teor do genoma. Tá? Você vai ter uma alteração em todos os pares cromossômicos, par número 1 ao par número 23, por exemplo. Tá? E nas aneuploidias, você vai ter uma alteração apenas em um par cromossômico, por exemplo. Né? Não haverá alteração em todos os pares cromossômicos. Ok? Então, uma aneuploidia bastante conhecida é a síndrome de Down, ou bem chamada de trissomia do 21. Tá? Essa trissomia vem de 3, né? Lá no cromossomo 21, nós temos, ao invés de uma dupla, nós temos um trio. Então, esse trio, localizado nesse par 21, causa os problemas que já são sabidos ao portador dessa síndrome. Tá? Então, dependendo de uma separação, de um erro de separação na divisão celular, lá na meiose, você vai originar um problema diferente. Então, aqui, esse embrião aqui recebeu um cromossomo a mais, tá? Que se alojou aqui no par 21. Tá? Então, uma célula germinativa no processo de divisão recebeu um cromossomo a mais e claro que outra vai ficar com um cromossomo a menos. Então, como essa célula foi a que fecundou, essa célula com um cromossomo 21 a mais, então formou a síndrome. Tá? Então, o que causa essa síndrome? Acontece bastante em pessoas com idade avançada, exposição à radiação e uso de drogas alucinógenas. Tá? Então, tem um estudo falando sobre relação à idade. Quanto maior a idade, maior a probabilidade dessa síndrome aparecer. Tá? Então, tem essas... Peço até desculpas aí, porque não coloquei a tarja preta. Tá? Mas peço desculpas. Então, aqui o quadro clínico, eu vou passar logo. Tá? Peço desculpa de novo. E aqui eu tenho uma outra aneuploidia. Se é uma aneuploidia, vocês sabem que vai acontecer em um par cromossômico.
Nesse caso aqui, a de Klinefelter, ele só vai acometer homens. E esse cromossomo a mais, que caracteriza uma aneuploidia, vai ser no par 23, que é o cromossomo sexual, o par sexual. Então ele vem com um cromossomo X a mais. Esse cromossomo X a mais, ele vai dar uma característica típica dessa síndrome, como por exemplo, cromossomo X a mais, ó, alargamento dos quadris, o crescimento das mamas, ok? Então são características mais femininas, tá? Por ter esse cromossomo X a mais. Só que aí esse trio vai ocasionar diversos problemas quando são manifestados em um indivíduo. Então, só lembrando, só acontece em homens. Bom, então vamos lá. Uma outra aneuploidia, como eu já disse, é uma aneuploidia, ela vai acontecer em um par cromossômico só. Tá? Essa simbologia aqui, ó, quer dizer que ele tem 44 cromossomos autossômicos e era para ter mais 2 sexuais para formar 46. Tá? Então ele tem todos os autossomos normais, mais 3 ao invés de 2 cromossomos sexuais. Então você já sabe que o problema dessa síndrome está no cromossomo sexual, que é diferente, ó, na síndrome de Down. Certo? Na síndrome de Down, os cromossomos sexuais são normais, tá? E ele tem um a mais nos cromossomos autossômicos. Não era para ter 44? Ele tem 45. Tá? Então, uma outra síndrome, essa só presente em mulheres, que é a síndrome de Turner. Então, só olhando aqui, ó, você pode ver em que par você vai ter uma diferença em relação aos outros. Certo? Todos têm 2, 2, 2, 2, 2. Opa, tem um aqui que só tem 1. Tá bom? Então, esse daqui, essa síndrome, ela é decorrente da falta de um cromossomo sexual. Então, aqui, ó, no cariótipo, eu tenho os 44 cromossomos autossômicos normais, mas eu tenho aqui apenas um cromossomo sexual, que é o cromossomo X. Aqui é X0, tá? Que seria representado dessa forma. Então, com algumas características, tá? Baixa estatura, obesidade, pescoço alado. O que é o pescoço alado? Esse pescoço aqui. Peço desculpas novamente por não ter colocado a tarja preta. Tá? Então, esse pescoço aqui, ó, tá vendo? Ó, essa protuberância na região do pescoço, tá? Retardo, esterilidade e sem cromatina sexual nas mulheres, que é uma característica exclusiva do sexo feminino. Tá bom? Então aqui uma outra aneuploidia, que é do duplo Y, tá? Que também, por ter Y, é só em homens. No cariótipo, ó, 44 autossômicos normais, mais 3 cromossomos sexuais, que era para só ter 1. Tá? Então esses sintomas aqui, depois vocês dão uma olhadinha. Tá? Hiperativos, crises de fúria na infância, na adolescência. Tá? Estudos comprovam que muitos presidiários têm essa doença, tá? Por conta dessa agressividade que causa. Okay? E aqui, para encerrarmos, a superfêmea também só ocorre em mulheres. Superfêmea porque você vai ter 3 cromossomos sexuais presentes nesse que seria um par, né? Que é um quarteto agora. Ok? Perdão, quarteto não. Tem um cromossomo aqui, tá? Não é esse cromossomo X aqui, tá bom? Então também com algumas características, tá? Que vocês podem observar. Exercícios eu vou colocar na descrição do vídeo para que vocês possam responder com o vídeo, tá bom? Então, abraço, tchau, tchau.